mais uma vez estar cultuando a Deus, conversando sobre a sua palavra, conhecendo melhor a Bíblia, conhecendo melhor esta que é o que nós consideramos palavra de Deus. E dentro desse espírito, de conhecer, de conversar sobre a Bíblia, sobre a palavra do Senhor, que é o nosso, a nossa máxima orientação, até porque Jesus diz assim: vocês fazem bem em examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então, para conhecer melhor Jesus, para conhecer melhor Deus, então a Bíblia é o nosso grande instrumento. Agora, precisamos saber como estudar a palavra de Deus, para a gente não cair em alguns defeitos, em algumas falhas que muitas vezes são cometidos porque a gente quer ler a Bíblia como se fosse um texto literal, e a Bíblia tem vários momentos onde várias características vão diferenciar um texto do outro, Mas para a gente não esquentar a cabeça com isso, porque até nossa cabeça é muito limitada, o ser humano, nós somos muito limitados por causa do pecado, que caiu, desceu, assumiu a direção de todo mundo, da humanidade. A Bíblia diz: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, e isso inclui esse nosso pouco entendimento, E para trabalhar conosco, e Deus, sempre lembre disso, Deus quer algo muito simples para trabalhar com pessoas que são simples, Então, o que é que a gente pode fazer para conhecer o que é de Deus, o que é do homem, o que a Bíblia coloca como o que é o espírito da letra e o que é a letra do espírito, Espírito aí não é o Espírito Santo, mas é a letra do que move, do que está sendo movido naquilo que está sendo escrito. Então, para a gente ter essa ideia, é só ter a visão de Jesus, É só compreender Jesus naquilo que está ali. Jesus diria isso, Jesus mencionaria isso, Jesus orientaria, mandaria isso. Se Jesus concorda, se é coerente com Jesus, então realmente é de Deus. Se não é coerente com Jesus, aquilo que está ali, o que está escrito, o que aconteceu, se não é coerente com Jesus e com seu ensino, então isso é a letra, Isso é a parte humana, daquilo que Deus revelou. Deus se revelou ao homem, e o homem, então, na sua limitação, compreendeu limitadamente a Deus e a vontade dele, certo? É por isso que a gente vai ver muitas diferenças em Moisés. Aliás, no próprio Moisés nós vamos ver diferença entre o que ele escreveu primeiro e o que ele escreveu depois, Quer um exemplo? Moisés, lá em Gênesis, ele diz assim: ele diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Isso ele escreveu num momento, Está lá em Gênesis 6, se eu não me engano. E num outro momento, Moisés escreve: Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Ora, foi mesmo Moisés que escreveu? Se foi, é por causa de um processo, Moisés está tendo agora uma nova compreensão sobre Deus. Esse outro está em Números. Então, nesse período entre Gênesis, que ele escreveu, até Números, E aí pode ter passado aí uns 30, 40 anos. Então, nesse processo, ele agora já tinha outra visão sobre Deus. Então, veja, no próprio homem, quer mais sugestão, quer mais ideia? O próprio Paulo, Paulo, em Tessalonicenses, no capítulo, no ano 51, na carta aos Tessalonicenses, ele diz que quando Cristo viesse com o seu poder e com os anjos, então ele iria ser tocado as trombetas, e os mortos iriam ressuscitar, e os vivos seriam arrebatados. Ele cria nisso no ano 51. Mas quando foi no ano 60, 61, ou seja, 10 anos depois, Paulo já tem uma outra ideia, Paulo já tinha um outro conhecimento, uma outra visão disso, que coincidia mais até com o próprio Jesus, quando ele fala para o ladrão da cruz: hoje mesmo, não é quando eu voltar não,
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lá em Filipenses, Paulo então diz, estou em aperto, não sei se o desejo do meu coração é o de partir e estar com Cristo, ou se é o de continuar vivo e ser então instrumento de Deus para abençoar e pregar e exercer meu ministério neste mundo. Então, a diferença é grande, muito grande, não é pequena não. Isso é para mostrar que o homem, ele tem maneiras, e não muitas vezes completas, corretas, para entender Deus. É por isso que Jesus veio para ser então a revelação completa, perfeita. Então, a partir de Jesus é que a gente analisa todas as outras informações que a Bíblia traz. Tá? Agora, uma coisa é certa nessa nossa conversa, nesses dias que nós estamos conversando sobre Bíblia, nesses cultos que temos conversado sobre Bíblia, uma coisa é certa, e está dentro do espírito do amor terapêutico de Deus. Uma coisa é certa, a Bíblia, presta bem atenção nisso, a Bíblia não é um manual de regras. Tá bom? Não é um manual de regras. Não está ali as várias regras que a gente tem que se esforçar para cumprir, até porque a gente não cumpre. Não tem como a gente cumprir. E Deus sabe muito bem disso. Não adianta pressionar. Não vai sair, desse mato, não sai coelho, de nós não sai nenhum tipo de obediência por nós mesmos. Tá? Por nós mesmos. Então, se não é regra, a gente não pode nem afirmar uma coisa que eu já cantei muito e muita gente diz e afirma, é um manual de regra de conduta e fé. Não é, de maneira nenhuma, não é sob hipótese alguma. A Bíblia não é fundamento então, se ela não é regra para conduta e fé, e a gente vai ter momentos, já tivemos e vamos ter ainda momentos para a gente conversar melhor sobre isso. A Bíblia não é, portanto, fundamento para julgar ninguém, entendeu? Nem julgar ninguém, não é para condenar ninguém, não é para se brigar com ninguém por causa da Bíblia, não é instrumento para perseguir os outros, não é, ela não dá fundamento para isso, somos tão desobedientes quanto qualquer outra pessoa. Então não temos nenhuma condição de julgar e de condenar ninguém, porque somos, usando um linguajar bem popular, nós somos farinha do mesmo saco. Então como eu vou julgar alguém? Mesmo porque essa não é nem a obra que Deus espera de mim. Deus não tem esse interesse que eu seja julgador e condenador das pessoas. Às vezes a gente usa isso para fazer um trabalho que não é nem nosso, que é do Espírito. A gente faz isso para tentar convencer a pessoa de que ela é pecadora, mas esse não é o nosso papel. O papel nosso é ser luz e sal. E ser luz e sal não tem nada a ver com julgar, condenar, brigar, perseguir ninguém. Tá? Tem até um exemplo que eu coloquei ali para a gente lembrar. Há pouco tempo, uma jogadora, na sua prepotência de cristã, na sua prepotência de ser alguém, de Deus, nós temos também muito disso que ela fez, Então, dentro dessa prepotência que ela tinha, ela entendeu que ela deveria fazer julgamentos. Aí ela diz, olha, o ator fulano de tal, esse está condenado e vai para o inferno. Isso disse em um texto público, numa rede social. Esse ator morreu, vai para o inferno. E esse cantor aqui, ele vai para o céu. Entendeu? Veja as duas coisas. Então ela entendeu que ela tinha autoridade para fazer esse tipo de coisa. E na verdade nós não temos isso. A Bíblia não nos dá esse fundamento. É preciso que isso seja uma obra do Espírito. Não é nosso papel como luz e como sal de exercer esse tipo de função, de julgar as pessoas. Até porque, em vez de atrair pessoas, ela afastou pessoas. E esse não é o nosso papel. Nosso papel é para que o mundo, como é que diz o versículo 16 do capítulo 5 de Mateus, para que o mundo vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Esse é o nosso papel, como luz e como sal. E não afastar essas pessoas. Tem gente que tem ódio do cristianismo. Por quê? Porque nós temos dado a eles esse tipo de comportamento que não é nosso.
julgar, condenar, brigar, fazer confusão, ser violento para defender Bíblia. Bíblia é como o sábado, na palavra de Jesus. A Bíblia não foi feita, o homem não foi feito para a Bíblia. A Bíblia foi feita para o homem, para alcançar o homem, para salvar o homem. Entende? Não é o homem que está em função da Bíblia. A Bíblia está em função do homem, porque Deus ama o homem. E Deus então usa de todos os artifícios possíveis, né? Respeitando a individualidade do homem. Ele usa de todos os meios para alcançar a pessoa que ele ama, as pessoas que ele ama, o mundo que ele ama. Tá bom? Então, essa é a visão. A Bíblia não é uma regra de conduta e fé. Ok? Então, não é isso. A gente vai ter outras oportunidades para pensar um pouquinho melhor sobre o que realmente é a Bíblia. E é isso que faz parte desse nosso culto, né? Conhecer melhor a respeito da Bíblia, em vez de usá-la sem saber exatamente a função dela. Nós temos aqui um exemplo. Né? Hoje é terça-feira e a gente sempre menciona um exemplo de culto a Deus. Lembrando que culto a Deus não é exatamente, né, aquilo que a gente sempre faz achando que está fazendo os maiores cultos ao Senhor, porque teve as melhores músicas, as melhores leituras da Bíblia, as melhores orações. Nada disso é culto verdadeiro. Isso aí é culto de elogio, isso aí é culto qualquer. Tem pagão, ou seja, tem pessoas que têm uma religião pagã, né, que fazem coisas muito melhores e mais bonitas para os deuses deles, para, né, as crenças deles, do que nós com as nossas limitações. Então não é isso que Deus está interessado. O que Deus está interessado, e esse é o verdadeiro culto, é a gente ser bênção para as pessoas. Nós sermos luz e sal, ou seja, termos uma vida voltada para abençoar o mundo. E esse é o culto a Deus. Quando a gente faz isso, a gente cultua de verdade a Deus. Porque Deus nos ama, mas Deus ama também todas as outras pessoas. E Ele já nos alcançou e Ele quer alcançar outras tantas pessoas. Esse é o culto a Deus. Tá bom? Se você é pai, principalmente se você é mãe, você entende isso, né? Não adianta ninguém elogiar você, ficar lhe elogiando, botando você lá nas nuvens, né? E desprezando o seu filho, desprezando quem você ama. Isso é balela, isso é tolice da nossa parte. Entendeu? Isso é uma imitação nossa aos cultos pagãos que tem por aí, porque eles passavam mais tempo, né, cultuando e adorando os deuses deles do que outra coisa. Não é isso que adora a Deus. O que adora a Deus é amar quem Ele ama. Entendeu? É viver, né, como instrumento dele para abençoar quem Ele ama. Este é o culto a Deus. E Jerusalém, a igreja de Jerusalém, fez exatamente isso, né? Era bênção para a sociedade lá em Jerusalém, e a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Tem culto melhor para Deus do que isso, né? Então as pessoas viam o exemplo, o testemunho daquela igreja, o carinho daquela igreja com a sociedade, e as pessoas então se apaixonavam por uma vida com Jesus. Esse é o culto. Entende? Então, dentro desse espírito do que seja um verdadeiro culto, em vez de ser aquele culto de elogio, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és isso, Tu és aquilo, Senhor, em vez dessa conversa fiada, né, que não diz nada, né, eu tenho lembrado que os generais de Hitler faziam isso, até coisas melhores do que isso, né? Nos domingos eles eram pastores, eram líderes das igrejas, né? No domingo eles estavam lá extravasando, adorando a Deus. Então o Deus deles estavam todos satisfeitos. Mas na segunda-feira até o sábado eles iam matar pessoas, eles iam perseguir pessoas, né? As pessoas que Deus ama. Isso é tolice, nossa, né? O culto é durante a semana. Então, nesse aspecto é que a gente então coloca um exemplo maravilhoso do que seja culto a Deus. E a gente lembra aqui as pessoas que praticam, que atuam, por exemplo, no ensino público. O ensino público, né? Por que o ensino público? Porque é um ensino que abre portas para pessoas que são carentes, pobres.
pobres, pessoas que sofrem, né, por causa desse sistema, sistema explorador, esse sistema que suga as pessoas para poder enriquecer os que já são ricos e empobrecer os que já são pobres. Entendeu? Então, o ensino público são profissionais, professores e outros tantos profissionais que estão ali abrindo portas, facilitando a vida para que pessoas tenham a chance de sair da miséria, sair da vida sofrida, né? A gente aprende, o sistema nos ensina que eles sofrem porque é culpa deles. Porque eles são isso, porque eles são aquilo, porque eles são preguiçosos, porque, entendeu? O sistema nos avisa isso. Não tem bicho mais preguiçoso do que rico, não. Então, o sistema quer nos alimentar com essa ideia. E a gente cai. E o pior de tudo, o cristianismo usa o capitalismo para dizer que é porque Deus abençoa mais os ricos do que os pobres, né? Deus dá mais condições, mais propriedades, mais saúde, mais toda para quem é rico, ao contrário do que a Bíblia diz. Entendeu? Então é todo um sistema que está ligado aí que a gente cai e acredita. O ensino público, então, ele tem pessoas envolvidas criando portas para que filho de pobre, né, possa ter profissões dignas, possa ter conhecimentos dignos, possam ter uma visão melhor da vida. Então, são Deus usando anjos. Nas mãos de Deus, esses profissionais são anjos. Esse é o culto a Deus, cuidando de pessoas, dando chances às pessoas, né? Então, tudo bem, pode até ser bom aquela coisa que a gente faz domingo. Oh, Deus, eu te amo, eu te amo. Isso pode até ser bom, sei lá, deixa pra lá. Mas o culto verdadeiro, não é? É ser bênção para as pessoas, é facilitar a vida delas, é dar condições para que elas melhorem e não fiquem nesse sofrimento, nessas limitações que elas têm, né? Eu gosto muito de lembrar de épocas atrás aí, onde pobre estava comprando carro, onde pobre estava viajando de avião, pobre estava indo para Disney. Eu gosto daquela época. Por quê? Porque ela me ensina uma coisa. Não depende das pessoas, depende do sistema largar de ser tão egoísta. Entendeu? Então, aquela época me mostra que não depende das pessoas trabalharem mais, delas serem mais preparadas, delas estarem mais... Não é isso que depende. Depende do sistema ou de alguém que toma uma decisão de fazer com que o sistema seja menos ganancioso, onde haja mais distribuição de renda. Aí as pessoas melhoram. Entendeu? Então os trabalhadores daquela época não eram melhores ou piores do que os de hoje, não. Acontece que naquela época havia situações para que os gananciosos, né, ganhassem menos e esses pobres explorados pudessem ganhar mais. Só isso. Então não depende de pessoas, depende de um sistema. A Bíblia diz assim, o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. O amor, a ganância com as riquezas, com o status, com os preconceitos, o amor a essas coisas é que faz com que haja tanta miséria, tanta desgraça, tanto sofrimento no mundo. Entendeu? Então não é nem maldade das pessoas, não, é a ganância. A ganância, é o que a Bíblia diz, é a raiz de todos os males. É o que a Bíblia diz, né? Então, aí eu coloco hoje, lembrando hoje, e louvo a Deus, né? A gente louva a Deus por essas pessoas que trabalham no ensino público, abrindo portas, facilitando a vida de muita gente para que tenha uma vida mais digna, uma vida, né? Uma vida mais... O pior é quando por causa do sistema, né? Essas pessoas melhoram de vida. Aconteceu muito isso, quando as pessoas melhoram de vida e elas se tornam exploradoras também, né? Elas se tornam preconceituosas também. Mas nem é culpa delas também, não. É o sistema que é assim, tá bom? É o sistema que é assim. Vamos para a Bíblia, Efésios. Estamos em Efésios, capítulo 4, né? Efésios, capítulo 4. Eu vou colocar aqui no
comentário do culto de hoje, eu vou colocar aqui o esboço que nós estamos acompanhando, né, aqui no livro de Efésios, tá? Então nós estamos no capítulo 4, estamos na segunda parte desse capítulo 4, quando Paulo está falando sobre a nova vida. A primeira parte ele fala sobre a unidade de Cristo, né? A unidade do Espírito, né? Estamos todos dentro de uma coisa sistêmica, né? Eu ser abençoado dentro do projeto de Deus, dentro do reino de Deus, né? Eu ser abençoado, quando eu sou abençoado, alguém lá na África também termina sendo abençoado. Está tudo muito interligado. O Espírito trabalha, né, de uma forma sistêmica. Então, a minha vida, a minha maneira de ser, a minha maneira de ser luz, de ser sal, influencia outras tantas pessoas espalhadas pelo mundo. Então, esse é o que ele chama de unidade do Espírito. É assim que Deus trabalha, todo mundo ligado em todo mundo, né? É esse corpo, Paulo chega a comparar com o corpo humano. Então, tudo, se eu apertar aqui minha unha, o meu corpo todo vai sentir. Então, é esse espírito, né, que Paulo está mencionando aqui. Aí chega no versículo 17 em diante, ele vai falar sobre a nova vida, né? Lembrando que essa nova vida não é obra, não é resultado de um empenho pessoal das pessoas, entendeu? Não é porque as pessoas se empenham, é porque o Espírito de Deus está trabalhando nelas e elas então, naturalmente, espontaneamente, paulatinamente, elas estão sendo aperfeiçoadas, estão ficando cada vez mais parecidas com Jesus, tá? Então vem o 17, já falamos, 18, 19, vem o 20, 21, 22, né? Aliás, 21, e agora o 22 diz assim, aliás, desculpa, 22, aí veio o 23, 24, né? E agora vem o 25, é o que nós estamos agora, dentro dessa nova vida. Paulo falando desta obra do Espírito na vida da gente. Aí ele diz, pelo que deixai a mentira. A gente volta a reforçar aquela palavra. Esse deixai dá a ideia de que, olha, se esforce para deixar. Mas o próprio Paulo sabe que não funciona assim. Entendeu? Então precisamos juntar o que ele já sabe com aquilo que ele fala. E a gente tentar entender. Pode ser que seja um problema, tem dois problemas que podem ocorrer aí. Primeiro, Paulo não escrevia. Alguém escrevia para Paulo. Tá bom? Ele sabia ler. Mas ele não tinha, ou ele tinha alguma deficiência que ele não podia escrever. Isso está lá em Gálatas, né? Ou nos olhos ou nas mãos, tá bom? E lá em Gálatas ele chega a dizer assim, eu sei que se dependesse de vocês, vocês me dariam os próprios olhos de vocês. Então pode ser que seja algum problema nos olhos. Lembra quando ele se converteu, que parecia que tinha escamas, né, nos olhos? Então aquilo era uma coisa que ele já tinha, era um problema dele, um problema de saúde dele. Ou um problema nas mãos, porque também lá em Gálatas ele diz que veja com que grandes letras vos escrevo. Pode ser porque ele enxergava pouco e ele tinha que escrever grandes letras para poder saber o que estava escrevendo, né? Ou ele tinha um problema de Parkinson ou coisa semelhante, quando ele não podia porque a mão tremia, uma coisa ou outra, mas ele tinha um problema, então ele precisava de alguém para escrever, sempre tinha alguém escrevendo, ele falava e as pessoas escreviam, então pode ser que no que ele está falando a pessoa está escrevendo e colocou deixai, aqui veja aqui, pelo que deixai a mentira. Olha, Paulo sabe, né, sabia inclusive que não tem essa questão de deixar, ninguém por si só consegue deixar. É preciso que o Espírito faça isso, é preciso que o Espírito nos ajude nisso, né? Então, esse pelo que deixai a mentira e falai a verdade, isso aí pode ser também, dentro do que até já mencionamos antes, pode ser o seguinte, permitam mais que o Espírito de Deus faça vocês deixarem mais a mentira, né? E possam falar mais a verdade. E esse falar a mentira ou falar a verdade não tem sentido só só no que fala, não. Tem a ver com o próprio viver, a própria maneira de viver,
né? Ah, eu sou seguidor de Jesus, mas age diferente de Jesus. Então não é seguidor, pode até ser um admirador, mas seguidor de Jesus não é, porque age de maneira diferente de Jesus, né? Tem o projeto, o plano de ser e de fazer diferente de Jesus. Então não é um imitador, não é um seguidor, é outra coisa, né? Então deixem de ser incoerentes, digamos assim, tá bom? Deixe que o Espírito não deixe vocês incoerentes na maneira de ser, na maneira, né, que falam, etc. Então, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros, né? Estamos ligados um ao outro. O meu bem faz bem ao outro e o bem do outro faz bem a mim, né? Então é essa ligação. Então deixe que o Espírito faça com que vocês sejam coerentes, né, com a fé, com a vida nova de vocês, para que vocês possam ser bênção uns para com os outros. Tá? Seja um motivo de felicidade, de alegria um com o outro, né? Deixe que o Espírito faça isso. Aí, como ele disse aqui em cima, né, no versículo, se é que o Espírito, né, habita em vocês, né? Também tem isso. Não adianta ser só religioso, não adianta ser só joio. É preciso que seja trigo, né, que seja salvo, né, para que o Espírito possa fazer isso. Então esse é o versículo 25. O 26 diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse irai-vos é no sentido dessa irritação. Inclusive Paulo tinha muito disso, né? Essa irritação humana, essa irritação que às vezes a gente tem, né? Que a gente explode, que a gente faz a sua, né? Então, irai-vos, quer dizer, quando isso acontecer, não é que vocês vão provocar, mas quando isso acontecer, né? Não permitam que isso se torne pecado, né? Então o que seria isso? Ele explica para que não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, que isso não faça parte da vida de vocês, não continue com vocês. É uma explosão temperamental que ocorre, mas que depois está tudo bem, está tudo tranquilo, vocês não vão considerar aquilo como sendo algo, né, que vai marcar a sua relação com a pessoa ou com a situação que você está vivendo, tá? É natural que exploda e todo mundo tem que saber que todos têm o direito disso, porque é do ser humano, né? Isso é natural. Agora, o depois disso é que vem o problema, né? Se você vai continuar alimentando aquilo ou se você vai dizer, não, isso eu explodi, mas isso aqui para mim não significa nada, eu vou ter outra postura diante da situação que me levou a fazer essa explosão. Aí diz aqui no versículo 27, nem deis lugar ao diabo. A mesma coisa, né, sobre o fato. Se é uma nova criatura, é claro que não tem lugar para o diabo, né? E o diabo aqui não é exatamente Satanás, um ser extra, nada disso não. É a ideia de você permitir, né, que esse velho homem se alimente dessa ira, dessa raiva, né, que pode estar sendo acometido naquele momento. Tá bom? O que mais? Basicamente é isso, né? Aí a gente conversa o versículo 28, a gente conversa então amanhã, tá bom? Vamos ficar aqui no 27, né? Que já tem muito, né, conteúdo, muito alimento já, né? Mas o bom disso tudo é saber que o Espírito Santo está nos guiando e nos dando todas as orientações e forças necessárias para sermos vitoriosos em relação a tudo isso, tá? E outra coisa importante é a espontaneidade. Nada disso aqui tem a ver com esforço pessoal, porque se dependesse de esforço pessoal, a gente, né, não tem nenhum sentido. Isso tem a ver com a ação do Espírito nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus. Então é algo que é, né, natural, espontâneo em pessoas que são guiadas pelo Espírito do Senhor. A gente vai aqui para o Facebook, vamos lá para ele. Aqui nós estamos aqui. Pronto. Aqui é o culto de hoje, né? Aqui é o culto de hoje que nós estamos vivendo. Deixa eu botar aqui os temas
para que as pessoas que queiram, escolham um tema para a gente conversar amanhã, que a gente possa trocar algumas ideias sobre alguns desses temas escolhidos pelas pessoas. Então vamos ver aqui. Temos aqui o culto de hoje. Temos aqui uma entrevista que fizemos ontem com o Jonatas, a respeito de, entre outros assuntos, falamos sobre espiritualidade, mas falamos também sobre o que se pode pensar sobre invista no seu casamento, tá bom? E aqui no link 1, aqui está o link 1, você tem o link onde encontra o esboço de toda aquela conversa de ontem, de outros assuntos que já tratamos em outras oportunidades com ele e com outras pessoas, tá bom? Aqui tem um vídeo estudo sobre fé, um primeiro vídeo, são as considerações sobre fé, muito interessante. Nós temos aqui os 10 maiores impactos da igreja primitiva na cidade de Jerusalém, citamos hoje ela, e o exemplo dela para todos nós. Os salmos mais preferidos na Bíblia. E aqui tem o curso, o curso de terapia familiar. E aqui tem o curso de vença a rotina conjugal. São 2 cursos. Aqui tem um banner sobre igreja e hospital, e aqui lembra aquela ação de Jesus com a adúltera, e o exemplo disso para nós, a ação de Jesus em relação a alguém que estava precisando e era muito amada por Deus. Então a maneira como ele agiu com aquela mulher e a maneira que nós deveríamos agir com todas as pessoas ao nosso redor. Aqui tem uma palavra sobre o psicoquestionário. Aqui tem sobre atendimento do Psicalme. Aqui tem algo também muito interessante, São notícias que, em relação ao mundo ao redor, são maus testemunhos da nossa parte como cristãos. São coisas bizarras que nós, como cristãos, do cristianismo, temos feito em nome de Jesus, usando o nome de Jesus e dizendo que é para ele. E entendendo que ele faria o mesmo, o que é pior ainda, O que é pior ainda. Aqui tem a plataforma do Psicalme, e tem vários temas lá, e convidando pessoas a conhecerem. E aqui tem o culto de ontem. Aqui tem uma palavra da irmã Dilza, ela curtiu o culto ontem. E aqui tem a palavra dela, parabenizando, pelo Dia do Pastor. Então aqui está ela fazendo isso, certo? Muito bem, não temos aqui então um tema para a gente conversar hoje, então a gente vai conversar hoje. Deixa eu ver aqui o assunto que nós vamos tratar, já passamos pela Bíblia, então a letra B, já falamos sobre capitalismo, falamos ontem sobre catolicismo, conversamos ontem no culto de ontem, e agora sobre a ceia do Senhor. Tá? Vamos dar uma palavrinha aqui sobre a ceia. Deixa eu voltar aqui a imagem. Muito bem, sobre a ceia do Senhor. Os itens que tem aqui para serem lembrados, é o seguinte: primeiro é a memorização. As pessoas têm muitas vezes usado, e Paulo dá a entender, é uma falha, não sei se do tradutor, não sei se o próprio Paulo, se alguém que escreveu em nome de Paulo, não sei, mas lá tem uma falha muito séria, falando que é por isso que muitos têm morrido, muitos têm adoecido, porque não têm realizado a ceia de maneira correta. Não tem sentido aquilo não tem nada de bíblico, entendeu? Aquilo é uma palavra, não posso entender porque que ele falou aquilo, mas não tem sentido bíblico, não tem respaldo bíblico aquela informação de que, falando aos Coríntios, de que o mal, a má prática, o mau ritual da ceia pode levar pessoas a sofrerem consequências físicas ou espirituais. Nada disso tem sentido dentro da Bíblia e nem na vida de Jesus. O Jesus que eu conheço jamais falaria aquele tipo de coisa, não tem nenhum sentido. E ele nem mencionou isso também lá na ceia que ele realizou com os discípulos.
tem sentido. Então, mas um memorial, a ceia é um memorial. É para relembrar, né? É estar sempre relembrando. Por que sempre relembrando? Porque a cabeça do ser humano é um negócio complicado, né? A gente lembra do que não deve e esquece o que deve, coisas assim, né? Então a ceia é para ser celebrada frequentemente. A igreja primitiva praticou semanalmente. Tem muitas igrejas que praticam mensalmente. E tem muita gente que faz de 2, 3, 4 meses em 4 meses, coisas assim, não faz diferença. É uma memorização, né? É uma maneira de ficar sempre relembrando. Para os já mais experientes, mais tempo de vida cristã, como também ensinando para os novos. Né? É uma memorização permanente a respeito do que a ceia significa. A gente vai lembrar um pouquinho depois. Então, é uma memorização para o cristianismo, né? Aliás, no cristianismo é um memorial falando sobre a vinda de Jesus e a morte de Jesus. Para outros é memorial, né? Como também, vamos fazendo a comparação em relação a outros casos, você vai encontrar esses memoriais necessários, tanto na religião, quanto na política, quanto nas culturas. Sempre tem coisas que precisam ser, né? Por que a gente coloca o nome de rua, fulano de tal? É para lembrar que aquela pessoa foi importante, né? Pelo menos aos olhos de quem colocou o nome dele, que é aquela pessoa ali. E outras coisas mais. São maneiras de estarmos relembrando, né, coisas boas e coisas ruins que aconteceram e que a gente deve ou elogiar ou evitar. Né? Então é um memorial. Na verdade, é um memorial que não faz diferença, não importa, né, segundo a Bíblia, mas ao contrário do que está na cabeça de muita gente, não importa o dia, qual é o dia que vai ser realizada a ceia. Não faz diferença, né? Não faz diferença o ritual. Tem que ser daquele jeito, primeiro o pão, depois o vinho. Não, com vinho, tem que ser com vinho e pão. Não, pode ser somente o vinho, pode ser somente o pão. Não é isso que importa, entendeu? A gente, às vezes, dá importância a coisas que não têm importância e esquecemos realmente do que tem importância, né? É coisa do ser humano mesmo. Então não importa isso, não importa se os elementos estão ali, alguns reclamam porque não é o pão que, por exemplo, na igreja católica é usado, a hóstia. Tem que ser o pão, não faz diferença. Não é isso que é importante, né, na celebração da ceia. A ceia também não salva ninguém. Não é porque toma ceia que alguém está salvo. Tem muita gente que é salva e não toma ceia. E tem muita gente que toma ceia e não é salvo, né? O ladrão da cruz nunca tomou ceia e naquele mesmo dia estaria com Cristo no paraíso. Que mais? Alguma coisa ligada aqui ao paganismo, que no paganismo o importante era o ritual, né? As pessoas acreditavam que precisavam cumprir exatamente daquele jeito, porque senão não teria sentido, né? E etc. Primeiro dia da semana era porque foi o dia de Pentecostes, né, que a igreja começou a usar, mas Jesus usou na sexta-feira. Foi sexta à noite, no caso nosso, na quinta-feira à noite, né? Mas no caso dos hebreus, depois do pôr do sol, já era o novo dia. Então Jesus fez na sexta-feira, quando foi o dia que ele morreu também. Mas normalmente a igreja primitiva realizou no primeiro dia da semana. Tem texto bíblico para isso. Significações. Deixa eu ver aqui, o que a gente pode lembrar de significações, né? Bom, tem a do pão, que a gente já conhece, ou seja, é a encarnação de Cristo, e tem o vinho que lembra a morte vicária, a morte de Cristo em nosso lugar. Tá bom? Então, esses dois significados. E outros significados ele assumiu a culpa de todos, é isso que a ceia lembra. Ela convida todos ao perdão. Então, a morte de Cristo é o perdão que Deus oferece
às pessoas, né? E também descansar nesse perdão. Descansar é uma obra dele, que ele faz na gente, porque a fé produz o descanso, fé é descanso. Deus, a celebração da ceia lembra que Deus ama a todos e por isso veio ao mundo, humilhou-se, né, por amor a todos e sabia do coração de todos. Ele sabe exatamente o que passa no coração de cada pessoa, tá bom? E aí vem o pão, o vinho, né? É um memorial simbólico, puramente simbólico, porque o importante é a mensagem que a ceia, né, lembra. Então tem casos de pessoas que por um motivo ou outro não participam da ceia, tá bom? Porque a igreja não permite, porque a pessoa não é batizada, essas coisas que são, né, que a gente inventa, né, para tentar ver se faz o papel do Espírito Santo, e aí a gente impede as pessoas de participarem. Mas isso também não faz diferença, tá bom? Não é isso que vai mudar a vida de ninguém. Então, a gente compreende que a ceia é sumamente importante como memorial, mas ela não é ela que define nada. Ela não significa nada para definir quem é salvo, quem não é, nada disso. Né? É apenas um memorial que a igreja primitiva executou até por ordem de Jesus. Né? Ok? Dito isso, a gente vai lá então para o nosso momento de oração. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Muito obrigado porque é mais uma oportunidade que temos de te servir. Muito obrigado pelo teu carinho conosco e pela tua paciência. Continua nos usando para a tua glória. Continua nos fazendo, Senhor, instrumento de felicidade e realização das pessoas ao nosso redor. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nessa questão de oração, né, sempre lembrarmos da paciência de Deus conosco e que a gente tenha a mesma paciência com as pessoas, compreendendo as pessoas do jeito que elas são. Hoje é terça-feira, né? Eu queria lembrar que os estudos sobre o fim do casamento infeliz, como eu disse, está no link, né? No link número 1, não é no, desculpe, é o link número 2, que está aqui na descrição deste culto, tá? Ok. Terça-feira, hoje à noite nós teremos uma entrevista com Cristina. A gente vai conversar sobre o que pensar sobre isso, né? Invista no seu casamento, tá? Invista no seu casamento. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Um bom dia para você. Aqui está dizendo assim: hoje, terça-feira, é um ótimo dia para repensar sua vida com sua família, virtudes de cada um, respeitar as diferenças dentro da família, amar completamente cada pessoa do jeito que ela é, tá bom? E na sua rede social, divulgue respeito e tolerância em Jesus Cristo. Divulgue isso. Vai fazer diferença na vida de muita gente. Tá ok? E a gente fica aqui, a gente se despede, que o Senhor Deus continue lhe abençoando e lhe usando, e que hoje seja um dia muito bom para lhe usar, né, para a glória dele. Tá bom? Deixa eu botar aqui uma musiquinha para finalizar. Ok. A gente se despede. Até mais.